Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós estamos nessa série de mensagens, aprendendo um pouco mais, aprendendo juntos a respeito dessa carta tão rica, tão preciosa, que Paulo escreve, e que tem grande eficácia para nós hoje. Deixe aberto aí a sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com você uma breve história. Havia um pai e um filho que viviam numa pequena casa à beira de um campo. O filho, ele era curioso, cheio de energia, passava os dias tentando agradar o pai. Um dia, esse filho derrubou uma jarra de vidro muito valiosa e, assustado, ele pegou uma vassoura, catou os cacos de vidro e o jogou para longe. Depois disso, ele passou todos os dias arrumando a casa, ajudando com o serviço do pai, ele até pagava as contas de casa. Tudo isso para evitar que o pai ficasse bravo com ele. Mas, como todo pai e toda mãe, eles vêm baixado um software, um drive, um superpoder que sabe quando o filho fez alguma coisa. Os papais, as mamães aí vão ligar os pontos. Meu pai e minha mãe estão ali, eles vão também ligar os pontos. Nunca vi isso, gente. Um pai e uma mãe sabe. Você pode tentar esconder, mas uma hora aparece. Um dia eu quero saber como que isso funciona. Né? Meu irmão e minha cunhada, eles vão ter um bebê, acho que eles já estão passando por esse curso, né? Recebendo esse drive aí sendo instalado. Tudo isso para evitar que o pai ficasse bravo com ele. O pai se sentou na mesa ao lado de seu filho e disse com a voz calma: Filho, você não precisa fazer tudo isso para que eu te ame. Eu te amo porque você é meu. O menino chorou, só que dessa vez não por medo, mas por alívio. Ele entendeu, talvez pela primeira vez, que o amor do seu pai não dependia da sua performance, mas da sua identidade. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento de adoração, de louvor. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Pai que nos ama. O Senhor é um Pai que cuida de nós. Que os nossos corações, ó Pai, traga os nossos corações cativos ao que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo testifique algo que precisa ser testificado. E que o Senhor fale nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Uma história até que interessante, né? Alguém se identificou com isso? Eu me identifiquei muito. Nós temos sido ministrados nos últimos domingos, nessa carta de Gálatas, sobre justificação pela fé. É um tema teológico, é algo que aparentemente parece ser denso, parece ser muito conteúdo, dependendo de muito estudo. Mas, irmãos, isso é algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Nós somos justificados pela fé, amém? Justificação pela fé tem a ver com a suficiência de Cristo na salvação mediante a fé nele. Suficiência de Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente. E é exatamente isso que Paulo vai falar ao longo de toda a sua carta. Ele está alertando aqueles cristãos sobre a suficiência de Cristo para a salvação e combatendo aqueles que estavam ensinando que Cristo não era suficiente. Que era necessário a circuncisão, que era necessário cumprir à risca toda a lei, e que Cristo não era suficiente, que deveria ser cumprido essa série de ritos para nós sermos livres em Cristo. Mas Paulo aqui está falando para um povo que queria fazer de tudo pelas suas próprias forças para serem salvos. Ao contrário dos nossos dias, que a gente não tem feito muita coisa. Em contraste com o que Paulo está exortando a essa igreja, eles tentando fazer 1 milhão de coisas, se Paulo fosse enviar uma mesma carta com o mesmo conteúdo para nós hoje, talvez ele estaria falando: vocês não estão fazendo nada. Eu convido você, enquanto eu elaborava, o Espírito Santo testificava a mim essa mensagem, eu era muito confrontado, e eu convido você a abrir o seu coração para o que o Senhor tem a ministrar. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Dias difíceis. Nós temos visto tantas tragédias acontecendo, gente. Infelizmente, na sexta-feira, nós tivemos uma notícia terrível. Terrível, gente. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. E nós não temos feito nada. Convido você a fazer essa reflexão.
A diferença é que hoje nós não temos alguns judeus querendo cravar a lei em todo mundo. Nós temos ouvido falsos ensinos que dizem que nós podemos viver como nós quisermos. Afinal, Cristo já nos salvou. Nós temos ouvido isso, indiretamente, diretamente, seja no Instagram, seja por alguma falácia que a gente vê, ou seja por falta de estudo, nós temos ouvido isso, e isso é muito perigoso, gente. Gálatas, no capítulo 5, que você já está com sua Bíblia aberta, eu convido você a acompanhar do versículo 7 até o 10, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade, certamente não foi Deus, quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem o quê? Livres. O verso 9, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Pastora Roseli, se a senhora errar a pitada de sal numa massa, sei lá, que tipo de massa que a senhora está fazendo, uma pitadinha a mais de sal, o que vai acontecer? Vai salgar tudo. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Talvez uma pequena ideia errada a respeito do Evangelho levedou toda a massa que nós fomos ensinados. Irmãos, os cristãos na Galácia, eles estavam sendo levados a crerem no poder de suas obras, daquilo que eles próprios faziam. E no versículo 13, Paulo vai dizer, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver de novo. Paulo está de novo falando aqui, para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Pensar que é pelo que nós fazemos que nós vamos alcançar o amor de Deus é ser tão egoísta ao ponto de nós satisfazermos o nosso próprio ego, nossa própria vontade. E é justamente nesse ponto que o problema que Paulo estava tratando naquela igreja se cruza com o perigo da forma como o pecado se tem disfarçado hoje em dia. Irmãos, a graça de Deus opera em nós sem termos mérito algum disso, mas a graça de Deus opera em nós e crava no nosso espírito, isso aqui, justificação pela fé, que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, e nós vivemos de modo digno. Amém? Nós vivemos com uma conduta de alguém que foi salvo, que foi livre, uma pessoa que ela é comprada e redimida. E ontem no culto de jovens, nós tivemos uma ministração, César ministrou para a gente a respeito de escravos de Jesus. Um escravo não tem direito a nada. No Antigo Testamento, em muitas das histórias a respeito de escravidão, nós vamos ver que é por conta de uma pessoa, ela tinha uma dívida, ela não conseguiu pagar essa dívida, então ela se tornou escrava por não conseguir pagar. Até que chegasse alguém e pagasse o preço dessa dívida. Jesus fez isso por nós, amém, irmãos? Jesus fez isso por nós, a fim de nós vivermos uma vida digna. Mas lembrando aqui, não é por nossas obras. A graça de Deus opera em nós sem termos nenhum mérito. Paulo vai falar isso também em sua carta a Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9. Vocês são salvos pelo quê? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Irmãos, há alguns anos atrás, alguns irmãos dessa igreja aqui, ainda não era esse templo, não tinha essa estrutura, esse telão, essa iluminação, era uma igreja muito menor, uma igreja de madeira, e alguns irmãos, eles levantavam todos os dias, logo de manhã, para irem na igreja orar, aguar as plantinhas, cuidar da igreja, orar. Posso citar aqui alguns nomes desses irmãos. O irmão Joaquim Batista, o irmão Zé Ferreira, o irmão Querubino, tenho o privilégio de ser neto dele, meu avô, irmão Querubino, o irmão Geraldino. Mesmo no frio, com chuva, esses irmãos levantavam e vinham orar. Meu pai, conversando com meu pai, ele me disse uma frase muito interessante, e que, de certa forma, faz sentido. Esses irmãos, eles oraram para que nós estivéssemos aqui hoje. Esses irmãos e muitos outros, aqui eu não vou conseguir citar todos, né? Mas eu sempre lembro desse quarteto fantástico aqui. Quarteto fantástico. Temos muitos irmãos, gente, que oraram para que nós estivéssemos aqui hoje. E essa semana eu vi uma frase no Instagram, muito interessante, o Instagram dando frases boas, olha só.
Alguém cumpriu o ID, por isso o evangelho chegou para nós, agora é a nossa vez. Amém? Agora é a nossa vez. Irmãos, mesmo no frio, com chuva, esses irmãos, sem ninguém pedir, sem nenhum pastor cobrar, sem holofote nenhum, sem fumaça, sem nada, esses irmãos vinham e oravam, sem ninguém cobrar deles. Por quê? Porque eles amavam a Jesus. Porque eles tinham um amor a Jesus. Sabe o que faz um camarada levantar da cama 4 horas da manhã, num frio, chovendo? Eu tento, gente, mas não dá. Sabe o que faz um camarada levantar 4 horas da manhã, num frio, debaixo de chuva, para vir à igreja orar, para se dobrar de joelhos e orar? Sabe o que faz isso? Amor a Jesus. Aqui novamente eu quero citar o testemunho do irmão, do irmão Joaquim Batista, que no final de sua vida, com câncer, ele arrumava um jeito de ajoelhar e orar. E não era uma oração mirimbunda de 5 minutos. Um irmão com câncer terminal, algo corroendo, ele passava horas orando, gente. Possivelmente, como fruto da fé desse homem, nós estamos aqui hoje. Sabe, irmãos, esses homens sem estudo nenhum, sem curso de teologia, sem doutorado, sem mestrado, talvez sem ensino superior, mas com um amor por Cristo. Entende que aqui não se refere ao tanto que nós podemos fazer, ao tanto que nós temos capacidade, mas sim o tanto que Ele nos usa e o tanto que Ele nos quer. Irmão, eu me sinto privilegiado de eu ter menos de 30 anos e eu ter tido o privilégio de ter sido chamado para Deus para viver a obra em tempo integral. Isso é um privilégio, não tem nada a ver comigo. Quem anda perto de mim sabe o quão falho eu sou. E é verdade, irmãos, porque se não fosse a graça dele por nós, o que seria de nós? Nada. Nós não seríamos nada. Esses irmãos permaneceram firmes em amor. E é sobre isso que eu gostaria de trazer a nossos corações hoje. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Irmãos, sem ninguém pedir, esses homens, simplesmente por amor a Cristo, eles estavam lá. E tantos outros, tantos homens e mulheres aqui no nosso tempo hoje. Nós não precisamos citar os nomes, mas Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração. Irmãos, no versículo 13 e 14 de Gálatas 5, porque vocês foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amor a Cristo e amor ao próximo, meus irmãos. Quem que chamou esses homens e mulheres a fazerem essas coisas? Cristo. Aqui eu me lembro, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o relato dos mártires. Estevão, Paulo, os discípulos em sua grande maioria, homens como Pedro, que negaram a Jesus enquanto Jesus ainda estava sendo julgado. Pedro nega 3 vezes, com o risco de ser preso, mas mediante a sua morte eminente, Pedro não se dá ao luxo de negar o nome de Cristo. Por quê? O que leva um homem a morrer por uma verdade? O que leva ao esposo dar a vida pela esposa, meus irmãos? Amor. Permaneçam firmes, amando a Cristo, amém? Irmãos, Ele nos chama para vivermos a liberdade que há nele, não uma liberdade que tem sido pregada aí fora. Eu vou citar novamente o exemplo do Instagram. No Instagram a gente vê tanto Reels bonitinho, tantos stories bonitinhos a respeito de liberdade, né? Mas que tipo de liberdade é essa que eu fico 2 horas aqui rolando o celular? Se fizer um raio-x no celular, ele tá reto assim, de tanta vezes que fica passando. Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de liberdade que o mundo tem pregado lá fora, mas que eu sou preso por um vício, numa bebida, na droga, na pornografia, ou em algo do tipo? Que tipo de liberdade é essa? Cristo, meus irmãos, nos chama para viver a liberdade que há nele. Quando nós conhecemos mais de Cristo, quando nós temos mais intimidade com Ele, quanto mais nós olhamos para Ele, nós vamos amar como Ele ama, e Ele ama pessoas. Eu gosto muito de uma música que diz assim: olhando nos teus olhos, um susto eu levei, quando eu percebi que não estavam em mim, mas no ferido, no aflito,
no angustiado, no desprezado. Sabe por quê, meus irmãos? Um dia nós estivemos nesse lugar, sendo desprezados, sendo humilhados. E Jesus nos encontra. E agora, quando nós olhamos para Cristo, Cristo ama pessoas, Cristo ama a comunidade. Irmãos, nós somos chamados para viver em liberdade, não usando ela para satisfazer a nós mesmos, mas para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas o que isso tem a ver com permanecer firme? O que isso tem a ver com o que Paulo está falando sobre obras? Sobre que não é pelo nosso mérito que nós alcançamos a salvação? O que isso tem a ver com o que nós não temos feito hoje em dia? Exatamente isso. Ou nós temos feito para engrandecer o nosso próprio nome, para satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, ou nós não temos feito nada e vendo nossos irmãos morrerem, definharem em pecado. No versículo 16 e 17, Paulo vai dizer: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, vocês não vão satisfazer os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Entende que aqui, o que nos impede de fazer e de cumprir e de amar a Cristo é justamente o que nossa natureza de pecado nos leva a fazer? Entende que é talvez umas horas a mais gastas no celular, umas horas a mais gasta fazendo qualquer outra coisa, é aquilo que nos afasta de amar a Cristo. E quanto mais longe de Cristo nós estamos, mais afundados no pecado porque nós estamos. Essa dualidade do espírito e da carne é algo tão pesado, que isso nos confronta de modo interior e de modo exterior. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nos cultos, sábado, domingo, na sexta-feira, nos PGs, nos cultos de intercessão, nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra que Deus tem aos nossos corações, nos nossos momentos de devocional, amém, irmãos? Nós estamos sendo alimentados. Provavelmente a gente vai trabalhar, a gente ouve alguma coisa, ouve outra coisa, e aí fica aquela dualidade, fica qual nível que está mais acima, se é o espírito ou se é a carne. Leia essa frase junto comigo. Para permanecermos firmes, nós precisamos reconhecer o que nos leva para longe de Cristo e o que nos aproxima dele. Aqui nós temos alguns irmãos que serviram no exército. Nós temos alguns outros irmãos que conhecem como um exército funciona de tanto assistir filme de guerra. Um exército não vai à batalha sem antes conhecer o inimigo, o território e as suas armas. Para nós permanecermos firmes, nós precisamos reconhecer o que nos leva para longe de Cristo e o que nos aproxima dele. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de listar 3 estilos de vida que nós podemos seguir durante a nossa vida. O primeiro deles é viver pela carne. Sim, você tem essa opção, meus irmãos. Você pode viver pela carne. Você pode viver uma vida de pecado, olha só. Não viva. Como a Nádia diria, senão você vai virar comida de bicho. No versículo 19 até o 21 de Gálatas 5, quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então aqui, se você tiver com seu caderninho, vamos anotar. Se você tiver com uma caneta e a sua Bíblia, vamos listar essa parte. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vamos lá? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ponto. Não tem, aqui o jeitinho brasileiro não consegue dar nenhum tipo de jeitinho. Ponto. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Irmãos, todas essas práticas, elas são tentativas de maquiar algo. A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade.
são pecados contra o corpo, que nos afastam de compreender o real valor que Cristo pagou por nós na cruz. Quando nós vemos, meus irmãos, e no nome de Jesus nós não vamos mais ver, para acessar pornografia, não é necessário mais você entrar num site com 300 camadas para você acessar. Se você entra no Instagram, você já tem uma pornografia soft. E o que isso está criando? Que cultura que está sendo criada para os adolescentes, para os jovens, para as crianças? De que a mulher é só um objeto. De que se a mulher não mostra a pontinha aqui da barriga, ou o ombro, ou o colo, ela não é mulher, ela não é bonita. Irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer a vocês nessa noite, vocês são preciosas por Jesus. Jesus comprou vocês, minhas irmãs, com alto preço, com sangue. Vocês pertencem a Ele. Amém? Irmãos, entende? Idolatria, feitiçaria, bebedeiras, festas desregradas são pecados que exaltam pessoas no lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide palco com ninguém. Deus não divide seu trono com ninguém, meus irmãos, com nada. Idolatria, feitiçaria, bebedeiras, festas desregradas são tentativas de nós colocarmos o álcool acima de Deus, de colocarmos os nossos sonhos acima de Deus. Na idolatria, nós não estamos sendo, igual o povo lá no deserto, nós não estamos pegando ouro, derretendo e construindo um ídolo físico. Talvez, né? Eu acho que nós não estamos fazendo isso. Sim, espero. Mas talvez nós estejamos colocando a nossa própria vontade maquiada de sonho acima de Deus. Não, mas até que é bonitinho esse meu sonho. Até que é bonitinho, não ofende Deus diretamente, né? Não é pecado meu sonho. Será que é um sonho mesmo, meus irmãos? Ou será que é uma tentativa nossa de maquiar algo? E lembra, aqui não dá para dar jeitinho brasileiro. Aqui não dá para a gente conversar ali, negociar ali, falar com tal pessoa para ver se e abrir um caminho. Não. Hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, todos esses pecados são pecados contra nossos irmãos em Cristo. Paulo está alertando sobre tudo isso. Se você quer ouvir a sua natureza humana e viver por isso, e viver pela carne, tudo bem, olha o tanto de coisa que você vai fazer. Irmãos, a palavra original no grego para desejos da carne, desejos da natureza humana, é epitúmia, que significa concupiscência. É o anseio por coisas proibidas. Naturalmente nós temos esse anseio. Independente de vida de crente com 20, 10 anos, 5 anos, 3 anos, naturalmente nós somos atraídos. Naturalmente, meus irmãos. Naturalmente, se o nosso expediente termina às 5 horas, 16h30 a gente já está guardando as coisas. E se chega alguém 10 para 5, a gente ferve de raiva. Pelo amor de Deus, teve o dia inteiro para passar aqui, quer vir 10 para 5 na hora que eu estou fechando. Naturalmente a gente tende para esse lado. Naturalmente, quando a gente vai sentar lá, fazer a planilha financeira, ou no começo do mês, ou no fim do mês, a gente vai ver, essa conta aqui talvez dá para deixar para o mês que vem. Não sei. Os juros vai comer aqui um pouquinho. Naturalmente, nós pendemos para isso. É como uma criança, que você diz para ela não pegar tal coisa, o que ela faz? O que ela faz? Ela vai lá e pega. Não pega isso aqui. Ela vai chegar assim, ela vai olhar, ela vai ver se tem alguém em volta, ela vai chegar perto, ela vai tocar, e ela vai pegar. Exatamente o que a gente faz. Negociando, flertando com o pecado. Existe uma frase muito interessante, de que o diabo não tem pressa. Quem tem pressa é a gente. A gente vive corrida, sem tempo para nada. O diabo não tem pressa. O finado pastor Juvenal que dizia, né? Começa com a unha, aí coloca o dedo, coloca a mão,
Quando vê, já entrou tudo e já entrou o pecado na nossa vida. É exatamente isso, meus irmãos. Leia também essa frase aqui que está no telão junto comigo. Nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não, nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da sua presença. É por isso, meus irmãos, que mesmo Paulo dizendo lá em Romanos que nada, nem morte, nem choro, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós não estamos mais acorrentados pelo pecado, mas o pecado ainda exerce influência nesse mundo. Irmãos, infelizmente, meus irmãos, quantas coisas ruins nós temos visto. Hoje em dia não tem mais jornal no papel, né? Mas se a gente pegar no celular e a gente vê de 10 notícias, 5, 6, 7 notícias vão ser ruins, meus irmãos. Esse mundo tem sido influenciado pelo pecado, esse mundo tem sido influenciado e nós também temos sido influenciados. Se nós confiarmos na nossa própria força como tentativa de parar de viver nessas práticas, nós vamos falhar miseravelmente. Se eu falar, não, hoje eu vou parar de fazer tal coisa, eu vou parar. Você vai parar. Talvez uma semana, um mês. Se você não manter firme, e lembra que aqui nós estamos tratando sobre permanecermos firmes, você vai voltar a fazer essa prática. Aqui eu não estou jogando praga na sua vida, não. Eu estou só trazendo à tona aquilo que Paulo está exortando em Gálatas, que não é pela nossa força. Se nós confiarmos na nossa própria força, como tentativa de parar de viver nessas práticas, nós vamos falhar miseravelmente. É tentar fazer o que está completamente fora do nosso alcance. É rejeitar o que Cristo fez por nós, meus irmãos. Suficiente somente é Cristo. A única maneira de triunfar sobre esses desejos é andar pelo Espírito. É andar no Espírito. E o segundo estilo de vida é literalmente esse, viver pelo Espírito. No versículo 22 e 23, Paulo vai dizer, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria. Vamos lá, está aqui no telão, vamos dizer comigo? Eu vou ler aqui, mas o Espírito produz esse fruto, e vamos dizer esses frutos. Mas o Espírito produz esse fruto, vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, aleluia! Irmãos, mas eu não sou paciente, é meu gene. Naturalmente eu sou uma pessoa impaciente, no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na sua vida, meu irmão. Você não é mais aquilo que você ouviu a vida inteira, aquilo que você mesmo disse. Eu não consigo amar o Juninho. Juninho, perdão, vou te usar. Não consigo amar o Juninho. Juninho é difícil de amar. Meus irmãos, é por isso que o Espírito Santo ama através de mim e por mim. Mas eu sou uma pessoa teimosa, naturalmente. Eu sou procrastinador, naturalmente. Se você continuar dizendo isso, você vai ser mesmo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos aquilo que Ele diz que nós somos, meus irmãos. Você pode dizer um amém? Nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, algo que eu tenho feito, que é muito bom, e tem sido muito bom, é acordar mais cedo do que normalmente eu acordo. Vamos colocar hoje, domingo, acordei mais cedo, nós viemos aqui juntos, fizemos o treinão da missionária, nós corremos, nós tivemos um momento juntos, eu cheguei em casa, eu consegui tomar um café, tranquilo, sem pressa, conversei com meu pai, brinquei com a Dara, depois eu fui para o meu quarto, fui ter o meu momento com o Senhor. Tudo isso antes das 10 da manhã, antes das 9 da manhã. Durante a semana, quando eu acordo cedo e tenho tempo para fazer essas coisas, meus irmãos, você já experimentou passar um dia acordando cedo? Mais cedo do que o normal? Não é bom? Geis, não é bom? Não dá tempo de fazer tudo? Aí a gente vê que realmente dá tempo. Eu não tenho tempo, então eu acordo mais cedo. Você já experimentou passar um dia sendo mais sorridente? Agindo com mais paciência, sendo mais manso? Já experimentou, irmãos? Abrir um sorriso no nosso rosto, olha como que o semblante muda se eu ficar assim olhando para vocês.
eu tinha uma marca aqui na minha testa, uma rachadura, de tanto que eu ficava assim, ó, com a testa franzida. Irmãos, olha como que é diferente se a gente abre um sorriso. Vou fazer isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Rodrigo, vou sorrir para você. Olhe para a pessoa que está atrás de você, dê um sorriso. Irmãos, olha como que isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Você não se sentiu bem? Não gerou alguma coisa dentro de você? Você vendo o sorriso branco do seu irmão, amém? Amém, é branco. Não é maravilhoso isso? Gente, naturalmente isso é bom para nós. Viver pelo Espírito é naturalmente positivo. Fazer isso aqui, ó, amar, viver com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, domínio próprio, é naturalmente bom. Isso tudo é fruto do Espírito, meus irmãos. Não é ciência mais, não é psicologia mais, não é psicanálise mais, é a palavra do Senhor que sabe o que para nós é bom. Irmãos, naturalmente isso é bom, viver pelo Espírito é naturalmente positivo. Mas tem dias que eu não consigo acordar cedo, meus irmãos. Tem dia que eu acordo faltando 5 minutos do horário que eu deveria chegar aqui. É verdade, meus irmãos, é verdade. Tem dias que eu não consigo sorrir como eu deveria sorrir. Tem dia que eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe, eu estou assim. Irmãos, e aí, tem dias que eu não acordo cedo, que eu estou mal-humorado, que eu estou sem paciência. E aí logo eu vou jogar a frase, não, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. É impossível viver pelo Espírito. Não dá. Um dia eu falo que eu vou viver pelo Espírito, um dia que eu falo que eu vou acordar cedo, que eu vou correr cedo, que eu vou chegar em casa, vou fazer um lanche, eu vou comer, e no outro dia eu acordo faltando 5 minutos para vir trabalhar. Não dá para fazer isso, não dá para ser crente. Não dá para eu viver uma vida digna, não dá para eu viver uma vida buscando ao Senhor, não dá. E aí eu começo a dizer, viver pelo Espírito é impossível, meus irmãos, tentando fazer pela nossa própria força, pela minha própria força, para cumprir uma exigência evangélica, uma exigência gospel, não é andar pelo Espírito, é tentar fazer com a minha própria força. Cara, eu estava tão top, tão evangélico, nesses últimos meses, eu estava buscando Jesus, eu estava orando, Jesus estava falando comigo no meu devocional. Quanto mais eu lia, parecia que a Bíblia ia me lendo, e a gente ia, e eu e Deus eram um só, a gente estava andando de mão dada, assim, saltitante, pulante. Mas hoje eu não consigo. Talvez, meus irmãos, seja porque nós deixamos de andar pelo Espírito, nós voltamos lá a fazer as coisas com a nossa própria força. Se nós tentarmos, insistirmos em tentar fazer as coisas com a nossa própria força, meus irmãos, não vai dar certo. A gente vai falhar porque a gente é falho. Viver pelo Espírito, meus irmãos, não é como viver humanamente tentando obedecer uma lei. Viver pelo Espírito não é como tentar viver sonegando imposto. Foi uma coisa que me veio à memória aqui agora, tá? E concluindo, meus irmãos. Hernandes Dias Lopes, gosto muito dessa reflexão que ele faz. Acompanhe comigo no telão. Estar sob a lei significa derrota, escravidão, maldição e impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. Eu vou ler isso aqui novamente. Estar sob a lei significa derrota, escravidão, maldição e impotência espiritual, porque a lei, ela não pode nos salvar. É o Espírito quem nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição, e é por isso mesmo que ela mesma nos condena, pois nós não somos perfeitos. Seguir regra, nós nunca vamos conseguir, meus irmãos. A risca, nós nunca vamos conseguir. E sabe o que é interessante do Evangelho? É que Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que Ele pagou preço para comprar uma noiva que na primeira oportunidade vai trair Ele.
Deus sabe que nós não somos perfeitos. Entender a vida pelo Espírito, meus irmãos, como uma obrigação que a gente deve cumprir, é como um checklist que a gente deve fazer, é muito perigoso. E é por isso que nós precisamos amar a Cristo e viver o estilo de vida que Ele quer. E é por isso, meus irmãos, que nós não mais vivemos pela carne. Nós não mais tentamos pelas nossas próprias forças viver pelo Espírito, mas nós vivemos amando a Cristo. Lembra, meus irmãos, 4 horas da manhã, aqueles irmãos levantando, debaixo de chuva, vindo, não tinha carro automático para eles virem, eles vinham debaixo de chuva, provavelmente sendo humilhado pelas pessoas que passavam na rua e viam eles, meus irmãos, provavelmente sendo desprezados. Por que, cara, que você levanta 4 horas da manhã para ir para a igreja, orar? Por que você levanta, ao invés de você dormir, você está aí orando? Irmãos, porque eles amavam a Cristo. Sabe como que nós vamos começar a viver uma vida gerando esses frutos do Espírito? Quando nós amarmos a Cristo de verdade. De verdade. O nosso estilo de vida não é de peão que cumpre regra. Nosso estilo de vida é de uma noiva lavada e redimida e comprada com preço de sangue, meus irmãos. Aleluia, você pode soltar um brado disso? Você foi comprado, meu querido. Você foi lavado, foi redimido, foi resgatado, foi restaurado. Nós estávamos presos no pecado, destinados ao inferno. E o que Paulo vai falar? O salário do pecado era o que? A morte. Nós estávamos caminhando de mãos dadas e às vezes até sorrindo para o inferno, para a morte. Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou, meus irmãos. Cristo nos resgatou, aleluia. E é por isso que nós devemos o amar, meus irmãos. Aqueles irmãos que levantavam de madrugada para orar, davam bom testemunho como cristãos, eles só faziam isso porque eles amavam a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você nessa noite aqui, você um dia foi uma pessoa como essa, que amava a Cristo de tal forma, mas você acabou se perdendo e tentando cumprir essas exigências com a sua própria força, e hoje você vive essa vida, meus irmãos. Não perca tempo, meus queridos. Não perca tempo. Não deixa para depois. Não deixa para amanhã. Talvez o amanhã possa nem chegar para nós. Já parou para pensar nisso? Ah não, mas Jesus vai demorar uns 10 anos aí. A gente faz a matemática na Bíblia, né? A gente vê quantas coisas já aconteceram. Guerras, rumor de guerras e rumores de guerras, check. Check. Ah não, falta isso aqui, então vai demorar mais um pouco. Irmãos, nós estamos sujeitos a sofrer um acidente, a acontecer alguma coisa com a nossa vida. Eu não estou jogando praga em você, eu só estou trazendo a consciência de que nós devemos nos consertar enquanto há tempo, meus irmãos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de que Cristo salva, sim, é o evangelho de que Cristo redime, sim, mas é o evangelho que também vai dizer que se nós não vivermos por Cristo, nosso destino é o inferno, é a morte. Meus irmãos, nós obedecemos a Cristo, nós caminhamos com Ele, nós vivemos pelo Espírito, porque Ele nos amou primeiro. Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 33, vai ser a passagem mais crucial para as nossas vidas. A crucificação de Cristo. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Enquanto Jesus pagava o preço, sabe o que a multidão fazia? A multidão observava. Os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, eles diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Eles diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus, como motivo de zombaria. Um dos criminosos, dependurado do lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo, e a nós também. Esse é o nosso Cristo pregado no madeiro, meus irmãos. Nós não podemos nos dar ao luxo de achar que nós vamos viver uma vida sem batalha,
sem tristeza. As tempestades vão vir sim, meus irmãos, mas nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo, porque no verso 44, já era cerca de meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras ele deu o último suspiro. Está consumado, meus irmãos. A morte já não tem mais poder sobre nós. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais destinados ao inferno, se nós cremos nesse Cristo que venceu na cruz. Se nós vivemos de modo digno desse Cristo que morreu na cruz. Ele venceu a morte, Ele me salvou, Ele me amou, meus irmãos. Ele me amou. Eu não tenho tempo para perder, meus irmãos, com ressentimentos, porque eu sei que Ele me ama. Meus irmãos, eu pertenço a Ele, eu sou livre. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Sim, meus irmãos, eu merecia morrer, porque eu não consigo passar um dia sequer sem pecar. Eu merecia morrer, porque eu não consigo passar um dia sequer sem cuspir em Cristo. Eu merecia essa morte. Eu merecia ser enterrado. Era eu que merecia ali, estar crucificado naquela cruz, nu, despido, sendo humilhado, sofrendo uma dor angustiante. Mas, meus irmãos, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é mérito, é Cristo, meus irmãos. Não é nossas forças. Não é nossas forças, é Cristo. Se eu não consigo passar um dia sem pecar, eu vou olhar para Cristo, e Cristo vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou amar esse Cristo de tal forma, que o Espírito Santo que Ele prometeu que estaria comigo, vai me levar a viver uma vida como Ele quer. Por nós mesmos não dá. Gálatas no capítulo 5, no verso 24 e 25. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não é nas áreas que a gente quer, é em todas as áreas de nossas vidas, meus irmãos. Em todas as áreas de nossas vidas, nós permitimos que Ele opere em nós. Se vai doer, se eu vou chorar amargamente porque eu não estou fazendo aquilo que eu queria fazer, eu vou chorar mesmo, mas eu amo a Cristo e eu sei que nele está o meu prazer, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho 21 anos, eu queria estar fazendo tanta coisa, mas nada, meus irmãos, que eu fizesse, que não fosse amar a Cristo, me traria paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, liberdade de fato. Permaneçam firmes e vivam a liberdade que Cristo comprou para nós. Meus irmãos, ao olhar para Cristo nós temos vida. Ao olhar para Cristo nós vemos o Espírito nos guiando a viver pelo Espírito. É Cristo que vai nos ensinar a viver como Ele, não nós. Não o nosso devocionalzinho xoxo, mas Cristo, porque nós amamos a Ele. Pedro, meus irmãos, quando ele atende ao convite de Cristo para caminhar sobre as águas, enquanto ele está olhando para Cristo, o que acontece? Ele está caminhando sobre as águas. Em um momento que ele se distrai, ele olha para a tempestade, ele olha para as coisas, o que acontece com ele? Ele afunda. Irmãos, é exatamente isso. Enquanto nós estamos olhando para Cristo, nós vamos caminhar, os ventos vão bater, os cuspes vão vir, as facadas vão vir, mas nós vamos estar firmes, olhando para aquele que me deu a vida, e que disse para mim, que se eu cresce nele, que se eu confiasse nele, que se eu vivesse por ele, eu seria adotado pelo Pai. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo com crise de paternidade. Ele é nosso Pai Celestial que nos comprou e nos adotou. Meus queridos, antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus e nós vivemos de modo digno. Enquanto nós olhamos para Cristo, nós vamos andar no Espírito. Enquanto nós estivermos olhando para o Instagram, para os Reels, para as festas que a gente está indo, fazendo o que a gente quer, nós não vamos estar olhando para Cristo, meus irmãos.
O que eu faço então? Se por mim mesmo eu não consigo, o que eu faço? Se eu quero, se você quer, se nós queremos permanecer firmes, nós vamos olhar para Cristo e não tirar os olhos dele. Ah, meus irmãos, quando nós olhamos para o alto, nós vemos Cristo, aquele que virá, meus irmãos, um dia virá, que todo joelho se dobrará, e Ele há de levar os seus. Ah, meus irmãos, se você não anseia por esse dia, se você não espera o dia em que enfim a sua alegria será completa em Cristo Jesus, meus irmãos, ainda há tempo, meus irmãos, ainda há tempo, os dias estão encurtando. Ah, viver por Cristo é maravilhoso. Eu vou olhar para Cristo e não tirar os olhos dele, eu vou buscar Ele na palavra, eu vou andar com quem me aproxima dele. Eu não vou usar a desculpa de que eu estou andando com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo porque eu vou ganhar elas. Enquanto, meus irmãos, nós estivermos usando essa desculpa e nós não estivermos fortes, nós vamos ser perdidos também. Irmãos, eu vou me fundamentar na palavra, eu vou andar com quem me aproxima dele, para aí sim eu resgatar aqueles que precisam. Se eu não quero ler a Bíblia, eu vou ligar para alguém me ajudar a ler a Bíblia. Eu vou ligar para algum amigo, meus irmãos. Novamente, faça esse exercício, olhe para o lado. Pode olhar para o lado, olha para trás, olha para frente, olha aqui, ó. Irmãos, olha quanta gente, olha quantos irmãos em Cristo você tem, meus irmãos. Nós somos comunidade, não para nós aqui enchermos essas cadeiras aqui não, meus irmãos. Nós somos comunidade para nós vivermos e andarmos juntos, olhando para Cristo até que Ele venha. Irmãos, se eu quero olhar para Cristo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar. Se eu não tiver com vontade, se eu não estiver conseguindo, eu vou buscar ajuda. Eu vou participar de um PG. Eu vou discipular alguém. Eu vou ser discipulado, porque Cristo habita em nós. E quando nós vivemos em comunhão, nós podemos ver Cristo. Lembra lá? Agora quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Pois o salário do pecado é a morte, antes só havia condenação em nós. Antes de Cristo, Deus olhava para nós, Ele via seres completamente deturpados, prontos para serem jogados fora. Quando Cristo cumpre o plano, morre e ressuscita na cruz, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Amém? Aqui eu te faço uma pergunta. As pessoas têm visto Cristo em você? Verso 13, e quero ler novamente. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. O verso 1 de Gálatas 5. O primeiro verso desse capítulo. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não voltem novamente a fazer aquilo que um dia vocês já abriram mão, que foi tão difícil, foi tão trabalhoso abrir mão, renunciar aquilo que nós renunciamos, para nós voltarmos na primeira oportunidade. Não, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Nós permanecemos firmes, olhando para Cristo. Amém?